E voltando com mais um vídeo aqui do curso gratuito de Infraestrutura de Redes Cisco. No último vídeo, eu já mostrei para você toda a parte da configuração das linhas virtuais. Um dos objetivos dessas linhas virtuais é acessar remotamente o nosso switch ou roteador. Só que para a linha virtual funcionar, você precisa setar um endereço IP no seu switch. Sim, o switch você pode configurar o endereço IP nele, um switch Layer 2, 2960, que nós estamos utilizando aqui no cenário A, para acessar ele remoto. Depois, num switch Layer 3, esse endereço IP muda, ele tem outra função. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como configurar a SVI, que é a interface virtual de switch, para acessar remoto os nossos equipamentos. Nesse primeiro cenário, o nosso switch. Então, bora aqui comigo, né? Tenho certeza, você já sabe, todo o meu material está gratuito no GitHub, que é o github.com/vaamonde. Para me ajudar aqui no meu projeto, tem um botão do lado esquerdo de seguir. Segue meu projeto, me ajuda bastante a divulgar tudo que eu estou fazendo aqui para o projeto do Bora para a Prática. Lembrando que no final, tenho certeza, eu vou disponibilizar um certificado gratuito para você. Mas, bora aqui comigo, né? O material desse curso está em repositórios e é o repositório Infra-Cisco. Vamos lá. Também nesse repositório eu sempre peço para você me seguir. Então tem uma estrela aqui no canto superior direito, dá uma estrela, também segue aqui no meu canal no YouTube, né, que é o Bora para a Prática, tá? Bora para a Prática. Robson Vamonde. Beleza? Também curte esse vídeo, compartilha aí com seus amigos e seus colegas. Dúvidas, críticas e sugestões, manda aqui na Guia em Suis ou comenta nesse vídeo. Vamos lá, a documentação desse vídeo já está aqui, ó, diretório 02 projeto. Estamos aqui no cenário A, ainda tem bastante coisa para terminar aqui o cenário A, bastante detalhes, depois eu vou expandir tudo isso para o cenário B. Então, bora aqui comigo, diretório 01, cenário A. Se você está assistindo esse vídeo agora, lembre-se que eu já fiz bastante coisa, então começa o curso lá do início. Eu estou utilizando Visual Studio, integrações, extensões e muita automação aqui na parte de configuração dos switches roteadores da Cisco, que é o novo cenário aí do profissional de infraestrutura. Então vamos lá, já fiz a configuração base do switch 2960 Layer 2, configurei o VTY na última aula e agora vou configurar o gateway e a interface virtual aqui no nosso switch. E vou acessar aqui o meu material, que é a etapa 003, né? Vamos lá. Como sempre, eu deixo aqui muito bem documentado para você, né? Lembrando, de novo, teve uma quebra aqui, então eu já vou corrigir daqui a pouquinho, né? Então, nessa etapa vão ser 4 procedimentos que eu vou estar fazendo junto com você. Mas o mais importante, antes de eu corrigir ali, de novo, o meu script, depois eu vou corrigir todos, porque parece que o Ctrl+C e Ctrl+V foi igual ali para todos, né? Mas beleza, o importante é, se você conseguir configurar a SVI aí no seu switch, o Catalyst, o 2960 desse curso, copie essa frase e comenta aqui no meu vídeo. Configuração do SVI no switch 2960 do Cisco Packet Tracer realizado com sucesso. Muito legal. Informações aqui, ó, sobre essa documentação, já falei em todos os vídeos. Então, acréscimo, desafio, dica, errata, tudo certinho. Então, vamos aí para o acesso aos nossos switches. Já vou corrigir aqui a minha documentação. Então, deixa eu abrir aqui. Também nem vou dar um zoom nesse primeiro momento. Já vou abrir aqui a minha documentação só para poder corrigir. E se tiver algum erro, lembrando, se você achar algum erro aqui na minha documentação, nos procedimentos, só me avisar que eu já faço a correção. Meu Visual Studio está aqui desse outro lado, só trazer para cá, que aí você vai ver o que eu mudo, né? Então, beleza, ali de novo ficou faltando, nesse cenário, colocar aqui um quebra de linha. Então, depois eu vou verificar todos, porque se eu não coloquei quebra de linha, vai ficar igual para todos, então já vou corrigir, que nem da última, né?
Beleza, é só trazer para cá, porque ainda não atualizei o meu Visual Studio. Legal, então vamos lá, vou fechar e já vou mandar aqui para o meu GitHub, porque também já fica tudo perfeito, né? Dica também, tá, pessoal? No vídeo, eu tenho um vídeo aqui no meu canal desse curso que eu mostro a instalação do Git, a integração no GitHub do Visual Studio. Estou utilizando ele sempre para poder documentar e executar os procedimentos. Vamos lá então, Ctrl D, fechar. Vou voltar aqui na minha documentação, Ctrl R. Então deixa eu ver se já foi corrigido aqui em cima, ó, perfeito. Então quebrinhas de linha, então vai ser 4 etapas que eu vou estar executando. Mas vamos lá, vamos fazer o acesso ao nosso switch, só que primeiro, voltando de novo, aqui nos meus arquivos, vou vir aqui ó, em PT e já vou copiar de novo, Ctrl C e Ctrl V, só que eu vou alterar, porque nós vamos para a configuração procedimento 05, que é a configuração não do VTY, aqui vai ser do SVI. Então deixa eu colocar aqui, ó, nosso SVI do cenário A, que eu vou estar configurando a interface de rede, utilizando aqui os conceitos básicos de VLAN, que a gente vai ver mais para frente, mas eu vou utilizar a VLAN 1 para criar minha SVI. E Enter. Beleza, então vai ser esse carinha que eu vou estar utilizando na configuração de hoje. E vamos lá, e pressionar Enter para abrir aqui no Cisco Packet Tracer, né? Na versão 8.2.2, onde que o nosso cenário já está crescendo, muito legal, tá ficando aqui, ó, show de bola. De novo, até ali o status, né, das interfaces ficar tudo up, demora de 30 a 60 segundos, dependendo aí o protocolo Span Tree e as configurações e o tamanho da sua árvore, né, que você tem aí na infraestrutura de redes. Mas você começa a perceber de novo que o nosso cenário é simples, mas ele começa a ficar mais complexo, tanto na configuração como na administração de redes. Esse é um dos objetivos do estudo, onde você começa a trabalhar com redes de médio a grande porte, onde a complexidade de rede é muito maior. Muito legal, então vamos lá, né? Começar a primeira etapa básica. Voltando aqui na minha documentação, né? Beleza, vou acessar daqui a pouquinho o nosso switch. Vou sempre fazer as configurações manuais no switch do lado esquerdo e automatizar no switch do lado direito. Então vamos lá, vamos acessar aqui o nosso switch via terminal. Primeira etapa, já vou pegar aqui ó, o meu desktop 01, que eu estou utilizando ele para fazer as configurações. Então vamos lá, desktop, terminal e ok. Vou pressionar Enter, lembrando que aquele bug do usuário admin ainda continua, tudo bem? Mas aí a gente vê depois. Vamos lá, vou utilizar nesse cenário o meu usuário, que é o Robson. Legal? Vou utilizar aqui a minha senha PTI, porque eu já entro, ali eu digitei errado, né? Então, porque está tudo em maiúsculo aqui. Então vamos lá, vou utilizar aqui o meu usuário Robson e vou utilizar a minha senha PTI. Beleza, vamos aí para o Enable, então vamos digitar aqui o comando Enable e vou digitar novamente aqui a minha senha, beleza? Porque eu já acesso aqui o meu console do meu switch 01, que agora vamos configurar a interface de rede nesse switch. Então, bora aqui comigo, como que a gente vai fazer isso, né? Primeira etapa, configurar o gateway no seu switch. Então, configuração do gateway, utilizando aqui o protocolo IPv4. Primeira coisa importante, né? A configuração do gateway aí no próprio switch Catalyst Layer 2, 2960, você utiliza ele somente para acessar remoto esse equipamento, para poder fazer a finalidade de monitoramento e também gerenciamento caso esse switch esteja numa outra unidade remota. Não é obrigatório você configurar o gateway no seu próprio switch. Então, se você quer manter ele somente na sua rede local, você não cria, não configura o gateway. Mas imagine eu que estou acessando, por exemplo, esse switch remoto. Então, eu preciso ter o gateway configurado nele para eu poder voltar às minhas conexões. Então, isso daqui é importante. Lembrando que você pode configurar o gateway utilizando o protocolo IPv4 ou IPv6, né? Em switches Layer 3, aí você tem que tomar um cuidado. Aqui a gente está configurando no switch Layer 2, camada 2. Já no switch Layer 3, o gateway ele pode ser utilizado para outras finalidades se você habilitar o recurso de roteamento do switch Layer 3. Tudo bem? Aí ele vai fazer uma integração
Ele vai fazer uma integração com as suas VLANs e os principais protocolos de roteamento interno, como por exemplo o RIP, o antigo RIP, né, que já foi descontinuado, o EIGRP, o ASPF, rotas estáticas. Então aí você já pode utilizar as interfaces do switch Layer 3, onde você pode converter uma porta em uma interface, ou utilizar no meu caso, que eu vou fazer aqui no switch Layer 2, pegar uma VLAN e transformar ela numa interface virtual e fazer como se fossem os gateways da rede e criar o processo de roteamento. Então, no Switch Layer 3 tem outra finalidade, né? Outra coisa também importante, esse recurso é necessário para a administração remota do nosso switch. Esse é um dos focos. Porque eu quero da minha segunda rede, da rede B, acessar a rede A. Então, se eu não configurar o gateway no switch, eu não consigo ter acesso, né? Outro detalhe também importante que você também consegue configurar os gateways IPv6, mas aí você precisa tomar um cuidado a partir da versão 15 que tem suporte a IPv6 nos switches. Então vamos lá, como que a gente vai configurar, né? Então vamos acessar primeiro ali o Configure Terminal. Eu coloquei aqui, ó, coloquei, né? Então vamos acessar o Configure Terminal e eu vou digitar o comando IP, que é o gateway padrão, e nós vamos indicar o endereço IP que vai ser do nosso roteador quando eu configurar ele. Então voltando aqui para o nosso terminal, vamos lá então para o Configure Terminal. E eu vou digitar o comando que é o IP, o Default Gateway, que ele já aparece para nós. Se você colocar ali, por exemplo, o IP espaço Default Tab, ele já aparece. E o nosso gateway vai ser o endereço IP da interface LAN do roteador, que depois eu vou configurar, que é o endereço IP 192.168.1.254. E Enter. Uma vez configurado, show de bola, agora já temos aqui um endereço IP. Por padrão também, não se preocupe que switch não tem DNS. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas vamos lá então. Agora vamos configurar a famosa SVI aqui no nosso switch Layer 2, né, que também é chamada de interface virtual do switch. Dica, pessoal, as SVIs, elas são utilizadas, você vai utilizar uma VLAN, tudo bem? Que é uma rede virtual disponível aí no próprio switch para poder fazer isso. Então, nós utilizamos uma VLAN para poder criar as interfaces virtuais no switch Cisco. É recomendado utilizar, principalmente para SVI, uma outra VLAN, mas a gente não começou a trabalhar por VLAN. Então, nesse cenário, eu vou utilizar a VLAN padrão 1, que é a VLAN que já tem em todos os equipamentos da Cisco e também é a VLAN padrão que é utilizado em todos os switches de outros fabricantes. Então é por causa dessa VLAN padrão que todos os equipamentos se comunicam. Então se você pegar um switch da Cisco ou um switch de um outro fabricante, TP-Link, D-Link ou também da Unify e conectar, todos vão se conversar automaticamente porque todos utilizam aí a VLAN padrão 1, que já é a VLAN normatizada aí nos protocolos básicos de rede, né? Mas na vida real, geralmente a gente configura uma outra VLAN de gerenciamento para o nosso switch, isolando o tráfego somente para a subrede e também para o grupo que tem direito a acessar esses equipamentos. A gente vai ver isso no cenário B, né? Aqui já entra a parte mais de segurança, né? E no caso de Switch Layer 2, quando você utiliza uma SVI, em Switch Layer 3, as VLANs a gente utiliza também para roteamento. Elas começam a se tornar os gateways da sua rede para subredes das VLANs. Já no Switch Layer 2, é utilizado para acesso remoto e monitoramento do switch. Outro detalhe também muito importante, se você não configurar a SVI, você não tem acesso remoto. A gente configurou a parte das linhas virtuais no último vídeo, que são as VTY. Então, as VTY dependem da SVI, que depende de um endereço IP configurado para poder funcionar o acesso remoto. Muito legal, então vamos lá. Primeiro, já vamos acessar a nossa interface. Então, já não é porta, já é interface. Vamos acessar a interface VLAN 1. Então, vamos lá para o nosso switch. Então, vou digitar aqui, ó, int tab, que ele já preenche, VLAN tab, que ele já preenche, e a número 1, que é a VLAN padrão que nós temos aqui no nosso switch. Uma vez que você acessou uma interface, já aparece aqui a opção IF, que você está aí no módulo, ou está no nível, né, de configuração de interfaces. Mas vamos lá.
Outra coisa muito importante quando você trabalha com interfaces de rede, que o objetivo é ter um endereço IP para habilitar recursos de roteamento ou protocolos de roteamento, e você ter, a partir desse momento, conexões TCP ou UDP, toda a interface você precisa documentar essa interface e falar para que serve essa interface. Então você utiliza aqui o comando de descrição da interface. A descrição é apenas um texto que você vai colocar nessa interface, como por exemplo, utilizando ali o comando description, e eu vou falar que é uma interface de gerenciamento do switch, que é a SVI. De qual switch? SW-01. Quando você utiliza softwares de gerenciamento de rede, monitoramento de rede, você pode pegar esse campo de descrição e colocar automaticamente ali no monitoramento, né? Então vamos lá, vou até copiar porque fica mais fácil, porque é um texto, botão direito copiar, e aqui no meu switch eu já vou colar, porque é apenas uma descrição. Dica na descrição, não tem o caractere para delimitar o texto, tudo bem? Depois do description não é interface, ali não é comando, já é um texto. Não utiliza caracteres especiais nem acentuação nessa descrição, é um texto puro, tudo bem? Que você coloca aqui na documentação. Mas vamos lá, e agora configurar um endereço IP, no meu caso o IPv4, não vou trabalhar com IPv6 ainda, tá? Uma coisa importante, você precisa configurar um endereço IP na mesma faixa de subrede do seu gateway. Então eu configurei ali o meu endereço IP do meu gateway 192.168.1.254. Uma dica muito importante sempre, pessoal, sempre. Todo e qualquer equipamento de rede, endereço IP estático. Mas é indicado sempre para cada tecnologia que você utiliza na sua empresa. Por exemplo, os switches. Eles fazem parte de uma tecnologia específica de monitoramento, acesso e configuração. Precisa estar numa subrede separada da subrede dos desktops, do circuito fechado de TV, da rede sem fio, dos servidores. Então é aqui onde que você começa a construir toda a parte de subredes de serviço. Só que cada subrede dessa vai ter um endereço IP diferente, uma faixa de IP diferente, e elas precisam depois se rotear. É aqui que entra a função do roteador ou entra a função das VLANs. Só que toda VLAN está associada a uma subrede, que a gente vai ver. E para elas se falarem, precisa de um roteador ou um switch layer 3 que entra nessa função. Beleza? Então precisa tomar muito cuidado. Outra coisa importante também, na hora de configurar o endereço IP da SVI, você vai digitar o endereço IP mais a máscara de rede padrão, que é a máscara de rede completa, que a gente fala que é o Class Full, né? Não o CIDR/24. Então eu tenho que colocar ali 255.255.255.0, que é o endereço IP mais a máscara de rede. Então vamos utilizar aqui o comando que é o IP address. O meu endereço IP do meu primeiro switch é o 92.168.1.250 com a máscara 255.255.255.0. Então vamos lá, só digitar aqui ó, o comando, o IP espaço address e 192.168.1.250 espaço. Aí você fala para mim, pô Robson, da onde saiu esse 250? Se lembra que eu já determinei isso na topologia lógica, onde que eu já falei qual é o hostname e qual é o endereço IP que esse switch vai ter. Então foi na etapa de planejamento. E a máscara de rede 255.255.255.0 e pressionar Enter. Se você digitar o endereço IP ou a máscara errada, ele fala para você, tudo bem? Só que aí você precisa tomar um outro cuidado, que é o seguinte, se você digitar o endereço IP fora da faixa, ele não vai falar que está errado. Diferente do Windows, que faz um cálculo, ou outros fabricantes que falam, opa, tá errado aqui. Digitou errado, tá errado. Deu Enter, vai embora. Ah, Robson, não está pingando, não está acessando, não está configurando. Se digitar a máscara ou IP errado, aí não vai. Então, na Cisco, toma muito cuidado na hora de pressionar Enter. Documenta bem. Show de bola. Então, já colocamos aqui um endereço IP. Outra coisa agora importante. Pô, Robson, é só isso? Só colocar uma descrição IP? Só. Tem mais opções? Tem bastante coisa, mas aqui é o básico. Outra coisa importante agora é inicializar a interface. Diferente das portas por padrão, porta de switch, por padrão está no status up, estão ligadas, mas interfaces, por padrão na Cisco, pode ser uma interface de VLAN ou uma interface de roteador, está desligado, está no status shutdown.
Então a gente precisa tirar desse status shutdown, que é desligado, e ligar ela. Como que a gente faz isso? Então foi o que eu falei aqui para vocês. Nós temos que tirar desse status shutdown, tudo bem? Então nós utilizamos o comando famoso no shutdown. Então você já viu que o comando no tira um comando ou desabilita ele. No caso de uma interface, liga a interface. Então vamos lá digitar aqui o comando, vamos lá pressionar no espaço shutdown e tab. Deve acontecer duas coisas importantes aqui para você, ó. Você já vai ver o status de mudança da interface. Ele já fala que ela estava ali no status desligada e agora ela entrou para o status up, a nossa interface. Beleza, show de bola. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Outra coisa importante, sair de todos os níveis para poder salvar. Mas olha uma coisa interessante, né? Lembre-se que somente no nível exec privilegiado, quando você digita o enable, que tem os comandos show ou os comandos copy running config. Mas nós temos um comando aqui, ó, muito legal, que é o comando do, né? O comando do, ele facilita para você executar comandos fora do nível que você está. Então nós utilizamos muito o comando do para fazer, por exemplo, salvar o arquivo ou digitar algum comando sem precisar sair do nível que eu estou. Por exemplo, pô, Robson, eu estou configurando a interface, deixa eu ver se está certo. Pô, preciso sair tudo para depois voltar para ver que está errado? Não, eu posso digitar o comando do, que ele facilita. Então, exemplo aqui, ó. Vou digitar o comando do com a opção write. Então, outro detalhe aqui importante, o tab não funciona. Já no equipamento real funciona. Então, aqui você tem que digitar o comando ou abreviado ou completo. Tudo bem? Então, vou digitar aqui, ó, com o T no final e Enter. E olha que legal, já salvou, sem precisar sair da onde que eu estou. Isso facilita bastante o seu dia a dia. Muito legal, mas vamos lá. Vou digitar aqui end. Vou forçar de novo com copy running config, startup config, enter e salvar. Beleza, então já salvei aqui toda a minha infraestrutura de configuração do meu switch de endereço IP. Mas bora aqui comigo, ó, voltando na minha documentação. Então já salvei aqui, ó, digitei end, né? Não esquece de salvar sempre. Lembre-se que tudo é volátil. Agora vamos visualizar tudo o que está acontecendo com o endereço IP no nosso switch. Agora já muda. Pô, Robson, mas o switch agora vai comunicar com todo mundo? Vai. Esse endereço IP, de novo, em switch layer 2, só serve para acessar remoto e monitorar. Ele não vai trabalhar nada em relação a roteamento, porque switch layer 2 só entende ali, ó, quadros, que são os MACs, que são os endereços MACs que vai trafegar dentro dele. Ele não entende pacote. No caso de pacote é roteador, tudo bem? Mas aqui no switch é para acessar remoto, utilizando os protocolos que a gente ainda vai configurar no próximo vídeo, que é o famoso SSH. Mas vamos dar uma olhadinha nas configurações aqui utilizando o comando show, né? Então vamos lá, voltando. O primeiro comando, sempre que vocês vão estar digitando, né? Isso daí não tem, é o comando show running config e enter. Barra de espaço, porque está lá no final as nossas configurações. Repare que aqui, ó, repare onde está escrito interface, que é a Fast Ethernet, aqui é as portas de switch. A gente não configurou isso. Então, barra de espaço para ir aqui no final. E aqui sim, ó, aparece para nós a interface VLAN 1, a nossa descrição e o comando IP address. Ali ele não fica o comando no shutdown, tudo bem? Mas se tiver o comando shutdown, ele fica desligado. Então, nossa interface já está beleza e o nosso gator já está aqui, ó, configurado, então, nesse bloco, que é muito importante para nós. Mas vamos lá, a gente também pode trabalhar com a parte de filtros. Setinha para cima e fazendo Piper e usando aqui, ó, o Section, onde que nós vamos colocar uma seção onde que eu vou incluir na parte da interface VLAN. Só colocar o número 1 ali que faltou, né? E só colocar aqui, ó, que é o VLAN 1 para poder ficar certinho. Aí, beleza, porque ele já pega para mim, ó, o meu filtro da minha interface VLAN 1 que eu acabei de configurar. Outra coisa importante, quando você trabalha com interfaces, aqui no próprio switch aparecem alguns comandos novos. Então vamos ver dois que é importante para você. O primeiro é o show IP, com a opção interface, só que você vai ver o modo abreviado de colunas, que é o show IP interface brief. Se você pressionar Enter, barra de espaço, você vai perceber
nessa tabela que ele monta para você algumas coisas importantes. Primeiro, é as colunas que você tem aqui em cima, onde que ele vai mostrar qual é as interfaces. Repare que todas as interfaces física, e aqui embaixo aparece para nós a interface lógica, que é a VLAN 1. Outra coisa, se tem endereço IP setado nessa interface, repare que já tem aqui o endereço IP 192.168.1.250. Ele fala qual é o método de configuração dela, se foi configurado no modo manual, e se essa interface, qual é o status dela. Então repare que aqui, ó, como que nós estamos na interface. Ok, significa que está tudo certo com a interface. Manual é o método de configuração que foi feito nessa interface. E o status up significa que tem alguém conectado nessa interface. Então a gente já sabe que lá nas portas 1 e 2 eu tenho 2 desktops conectados. Beleza? E o protocolo está up, significa que todos os protocolos, no caso aqui o protocolo Ethernet, tá beleza. Tanto a parte física como a parte lógica de enlace. Mas aqui embaixo, ó, que é para nós, é o que interessa. Ó. A nossa interface, ok, está configurado no método manual, está up aqui no seu status e também está up na parte de protocolos, que significa que nós setamos o endereço IP e startou, protocolos de camada 1 e camada 2 também está configurado de forma correta. Então ela está funcionando aqui ó, perfeitamente, não está desligada nesse primeiro momento sem nenhum erro. Só que a interface VLAN 1, você também tem um banco de dados local de VLAN. Então vamos digitar aqui o comando show, o VLAN brief, porque eu preciso verificar a minha VLAN 1. Então repare que a VLAN 1 está aqui, a VLAN padrão, e uma coisa importante é o status dessa VLAN, que ela está ativa. E uma coisa legal é que ela está associada a todas as portas. Então por causa disso, todos os dispositivos tem comunicação, eu consigo pingar todo mundo, acessar todo mundo, porque todo mundo pertence à VLAN 1. Show de bola! Então vamos lá, vamos aí para a próxima etapa de configuração. Então já passamos por aqui, ó, todos esses comandos básicos de verificação. Tem mais? Tem. Depois a gente vai estar evoluindo. Uma coisa importante agora é testar a conectividade de rede do switch com os desktops. Depois que você configurou aí a SVI, agora os protocolos de rede, principalmente o ICMP, que é o ping, começa a funcionar. Um detalhe importante aqui no Cisco, no próprio switch você pode digitar os comandos de ping, funciona perfeitamente. Um detalhe é aqui, ó, quando aparecer exclamação, que é um detalhe que vai aparecer no comando ping, significa que o ping foi executado com sucesso. Mas se aparecer o ponto, significa que o destino que você está pedindo, aí o ping, solicitando um echo reply, um echo request, não está funcionando, tudo bem? Ou está off, está desligado, ou está com falha. Legal? Então, como que a gente vai fazer isso? Voltando aqui para o nosso switch, vou testar o ping da minha própria interface de rede. Legal? Então, vou fazer um ping para o meu endereço IP, que no meu caso é 192.168.1.250. E Enter. Só digitei ali um a mais, né? Deixa eu tirar. Ah, outra coisa legal. Repare que ele colocou aqui ó, uma mensagem para mim dizendo que o endereço IP não é válido, né? E vamos lá. E Enter. Show. Então você já percebe aqui, ó, coisas importantes. Você já vê ali, ó, 5 exclamações. Repare que ele já mandou ali 5 pacotinhos. Recebeu 5 pacotinhos. E beleza, e show de bola. Mas eu posso fazer o seguinte, pô, Robson, a partir desse momento, será que eu estou pingando o meu servidor? Meu servidor, eu sei que no final o endereço IP dele é 1. Então vamos lá, vamos ver se está pingando. Você vai perceber que ele vai perder alguns quadros dentro desse processo, vai perder alguns pacotes, basicamente ali, porque ele está localizando aonde que está o endereço IP 192.168.1.1, em qual porta do switch, para poder fazer aí o mapeamento, né? A partir desse momento, ó, repare que ele só perdeu um ali, ó, mas depois já se comunicou. Se você tentar de novo, ó, pronto, o mapeamento das portas, o MAC address da interface de rede do próprio servidor já está marcado ali na nossa porta Gigabit Ethernet. Agora o switch já sabe, na sua tabela CAN local, qual é o MAC, qual é a porta para poder mandar esses quadros. Então as configurações já está aqui, ó, top.
do nosso primeiro switch no nosso cenário, que é o cenário A. Um detalhe importante agora, vamos lá, vou digitar exit para sair daqui, beleza? Vou fechar, mas no meu próprio desktop vou fazer um teste, ainda vou testar. Vou vir aqui no prompt de comando, vou digitar apenas o comando ipconfig. Repare que o meu desktop está com o endereço IP 192.168.1.10, mas eu já vou tentar pingar o meu switch. Então vamos ver aqui, ping 192.168.1.250. Será que está pingando? Ele também vai fazer um mapeamento das portas, geralmente vai perder um ping, e a partir do segundo ping já foi show de bola. Então os MACs já foram associados aí nas portas do próprio switch, o mapeamento já foi feito. Vamos tentar pingar de novo? Beleza, então show de bola, já está pingando o nosso switch agora, faz parte da rede. Consigo acessar remoto? Não, ainda não. Preciso fazer a configuração do SSH, mas agora já tem um endereço IP no nosso switch. Mas vamos lá, vou digitar aqui exit para sair e fechar. Show de bola, então já fizemos aqui o teste de ping, então já está funcionando. Agora vamos automatizar o segundo switch, né? Para poder já deixar ele pronto no nosso cenário. Depois fica faltando fazer aí as configurações de acesso remoto. Como que a gente vai fazer isso? Seguindo todos os procedimentos que a gente já fez até agora, utilizando o Visual Studio. Então vamos lá, vou acessar aqui o meu cenário, vou utilizar aqui o Desktop 3 para poder acessar aqui o meu switch, Desktop, Terminal e OK. Vamos lá, já vou digitar aqui o meu usuário, que é o Robson, no meu caso, digitar aqui a minha senha, Enter, digitar aqui o comando Enable e vou digitar aqui a minha senha, Enter. Beleza, uma vez autenticado agora, vamos fazer as configurações automatizadas do segundo switch. Voltando aqui para o meu procedimento, eu vou abrir o Visual Studio para poder copiar e colar o código. Então vamos lá, deixa eu localizar aqui o meu Visual Studio. Legal, porque aí eu já crio a minha documentação, Ctrl N, para poder criar um novo arquivo. Voltando aqui para o meu GitHub, vou copiar o meu código, legal, e colar. Vamos lá para entender o que eu vou fazer aqui. Primeiro, já vou entrar no Configure Terminal, vou configurar o endereço IP de Gator, utilizando ali o comando IP Default Gator, com o mesmo endereço IP 192.168.1.254. Já vou configurar a mesma interface VLAN 1. Descrição. Aí a descrição vai mudar, que é a interface de gerenciamento do switch 2, e o endereço IP também vai mudar, que é o 92.168.1.251. Vou iniciar a interface, sair e salvar. Aqui embaixo deixei um texto melhor, porque é legal você copiar, colocando uma linha em branco no final, porque ele já faz a função de Enter. Então vamos lá, Ctrl A para selecionar, Ctrl C, e vou colar aqui no meu terminal, botão direito, Paste, e Enter. O que você vai perceber aqui, que é bem legal, as configurações foram feitas com sucesso, tudo ok, só que você já vai perceber aqui embaixo a mudança da interface. Então vamos lá, vou digitar aqui o comando showrunningconfig, /espaço até o final, para verificar se a minha interface foi configurada de forma correta. Tá beleza? Com o endereço IP 192.168.1.251. Vou digitar aqui o comando show IP interface brief, porque /espaço, que aqui embaixo eu preciso verificar se as configurações estão ok da minha VLAN 1, legal? E também o comando show VLAN brief e Enter para verificar aqui o banco de dados local da minha VLAN 1. Consigo agora pingar minha interface? Vamos lá, ping 192.168.1.251. Vamos ver se a gente consegue pingar a própria interface. Está pingando. Consigo pingar o outro switch? Vamos mudar aqui para o final 0. Ele vai tentar montar, porque ele precisa, verificar a interface e as conexões que está na Gigabit. Repare que já conseguiu. Será que ele chega no servidor, que está com o endereço IP 1? Vamos lá, Enter. Então, ele vai passar do meu switch 2, indo para o switch 1 e depois indo para o servidor. Beleza. Será que chega no desktop, que é o endereço IP 10?
também vai jogar lá para o outro switch e beleza, show de bola. Agora os dois switches estão se comunicando na nossa rede. Vamos testar aqui no meu desktop. Então vamos lá, vou digitar aqui exit para sair, fechar, voltar aqui no prompt de comando e vamos lá, vou tentar pingar. Estou no desktop 3 do outro lado, vou tentar pingar. Então vamos lá aqui para o comando ping 192.168.1.251, porque é o switch que está aqui do meu lado. Geralmente ele vai perder ali alguns quadros, os pacotes, depois vai mapear e vai conseguir pingar já o nosso switch 251. Será que ele já está pingando 250 também? Então ele vai fazer um mapeamento, lembrando que essa tabela CAN é temporária, então fica o tempo todo aí, que são vários protocolos Ethernet rodando, mas beleza, show de bola, já está pingando, comunicação executando aqui ó, com sucesso, configuração básica da nossa SVI nos dois switches, Catalyst da Cisco, modelo 2960 Layer 2, executado com sucesso. Show! Consigo acesso remoto? Não. É o próximo vídeo que eu vou estar mostrando para você o acesso remoto seguro. A Line VTY foi configurada, a SVI foi configurada. Agora falta configurar o protocolo seguro SSH. Mas show de bola. Então vamos lá. Exit. Vou fechar. O nosso arquivo aqui, ó, vou salvar. Lembre-se que nós estamos salvando. Ctrl S. Já vou salvar ele na minha pasta, né? Deixa eu só pegar aqui na minha pasta, que é o PT. E aqui nós estamos fazendo a configuração. Então, só colocar aqui, ó, a configuração -ssh switch. Beleza? Com a extensão .ios, né? Nós já estamos salvando. E salvar. Legal para ele deixar na documentação perfeita da configuração aqui do nosso switch em relação à SVI. Legal. E fechar, fechar. Show de bola. Voltando aqui para o nosso Cisco Packet Tracer, então as configurações agora ok com endereço IP. Falta ainda configurar mais algumas informações, porque aí a nossa topologia já fica ok e eu não preciso mais do cabo console. Aí eu acesso tudo via IP. E para concluir, vou vir aqui ó, em salvar nosso projeto, fechar, ele vai pedir para salvar de novo e concluímos aqui a automação também do switch 2 da nossa SVI. E mais uma configuração feita com sucesso. Voltando aqui para o início, beleza, show de bola. Agora é só configurar o protocolo de acesso seguro e nós já conseguimos acessar remotamente os dois switches. E para finalizar, como sempre, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo!